Senhor presidente, também cumprimentar o professor Álvaro, nosso suplente vereador, MacGyver também, presente. Já faço das palavras do vereador Ednei as minhas, reforçar o convite, para a festa no Rincão de Cristóvão Pereira, lá na igreja, também para o jantar da PAI. Queria só, nessa questão da escola, a secretária me retornou aqui, de um diálogo que também já tínhamos feito há uns 2 anos atrás com a secretária, com a diretora do 11 de Abril, Carla Mabel, que a escola 11 de Abril, uma turma, tem professor e não tem nenhum aluno. Então, esses ajustes que a gente tem na rede, por conta da escola 11 de Abril, apesar de ser estadual, ela é do ensino fundamental. Mas vamos chegar aí num denominador comum, num ajuste aí que fique bom para todo mundo e que atenda principalmente aqueles que são os prioritários, os mais interessados, que são as crianças e suas famílias. Senhor presidente, ontem, 13 de dezembro, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e na semana passada eu tive o privilégio de acompanhar em Maceió, capital lá do estado do Alagoas, o 27º Congresso Brasileiro das APAES. Congresso esse que reuniu mais de 3.000 participantes. As APAES, que é a maior ONG do Brasil, são mais de 2.200 APAES em todos os estados, e que tem aqui no nosso município, que inclusive o vereador Ednei destacou, vai ter o seu jantar agora, dia 8 de dezembro. Temos uma federação estadual, que o presidente da Federação Nacional é o José Turozzi, a presidente aqui da Federação Estadual, doutora Araci Ledo, professora Araci, grande amiga. E esse congresso, então, ele trouxe um tema que eu tenho tratado dele nos últimos tempos, que é a relação da família na inclusão das pessoas com deficiência. Eu tenho dito que a inclusão das pessoas com deficiência, a gente discute muito o papel da escola, mas tem que ser da escola, da família e da sociedade. Todos esses elementos têm que estar em conjuntos. Então, e esse congresso das APAES, ele tratou exatamente de como a gente protege as famílias, de como a gente fortalece o papel das famílias. Inclusive, a Federação Nacional das APAES agora está criando uma coordenação geral das famílias, ou seja, preocupada em cuidar de quem cuida. E eu acho que essa é uma tarefa que nós temos enquanto sociedade, e, sobretudo, pensar uma cidade e uma cidade mais acessível é entender que as diferenças fazem parte da diversidade humana. E um dos temas que eu trago muito, principalmente de 2 anos para cá, com a instituição pelo governo do Estado, da CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, nós temos hoje com carteira, ou seja, quando está com a carteira, significa que tem laudo. 30 pessoas com autismo no município de Mostardas. E a grande maioria crianças e adolescentes. E essas crianças e adolescentes, onde eles estão? Na rede municipal de ensino, na rede estadual de ensino. Então, ao mesmo tempo que a gente tem mais diagnóstico, a gente acaba tendo também mais consciência das famílias, das suas responsabilidades, e isso, de um lado, é extremamente importante, e de outro, traz muitos desafios para os governos, para as áreas, sobretudo, da saúde, da educação e da assistência social. E lá em Maceió, eu encontrei a secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminella, e cobrei dela, inclusive, um requerimento que partiu dessa Câmara, que é a instituição de espaços descentralizados, pensando nos pequenos municípios. Uma criança com autismo que tem que sair aqui de Mostardas, onde tem o espaço público mais próximo de atendimento, que é lá em Osório, exige um esforço gigantesco em nível de infraestrutura, porque, às vezes, vereador D'Angelo, essa criança não consegue viajar com mais pessoas dentro do carro. Às vezes o carro tem que ir com a janela aberta. Cada uma tem as suas próprias particularidades. Então, esses desafios, a gente tem que pensar como é que a gente garante os atendimentos e, ao mesmo tempo, a gente sabe que a reabilitação, principalmente nos anos iniciais, é extremamente importante, nos pequenos municípios como os nossos, que a gente consiga reduzir esses deslocamentos. Então, é um desafio que a gente tem, mas, sobretudo, nós aqui em Mostardas, a partir nos últimos anos, a gente tem investido em formação de professor, tem o programa, o PROIN, que busca garantir alguns atendimentos, mas a gente sabe que ainda são muito grandes os desafios, a gente tem uma caminhada ainda na construção de uma cidade mais acessível, em que pese que as últimas obras do município a gente tem garantido acessibilidade, mas, como eu disse, a gente precisa da família, da sociedade e do governo, precisa caminhar junto. Esse é o desafio que a gente tem. E, por conta disso, nesse caminhar junto, a Federação Estadual das APAES, está aqui o
o Valmor, que é assessor do deputado Luciano, está aqui o Tony, que é vinculado ao deputado Alceu Moreira. A gente não tem problema, e 30 segundos eu concluo, senhor presidente. A Federação Estadual das APAES conquistou, junto à bancada federal, 18 milhões, né, e desses 18 milhões, 50 mil vieram aqui para a PAI de Mostarda, são mais de 130 PAIs do Estado, né, então desse trabalho coletivo da sociedade civil com os parlamentares, né, buscando, né, investimentos nessa área. Então, nesse espaço era isso. Muito obrigado, senhor presidente.